quis ser amante de ninguém, eu juro, essa nunca foi a minha intenção. A minha mãe, ela me criou muito bem, ela sempre me mostrou o que era certo, o que era errado. Então, por favor, só escuta a minha história até o final antes de vir me julgar, tá bom? Eu nunca me enquadrei nesse padrãozinho de beleza que a sociedade impõe. Nunca fui magra, não sou loira e muito menos olhos claros. Mas eu nunca tinha parado para analisar isso, sabe? Eu só vivia a minha vida e pronto. Eu nunca tinha me incomodado com isso. Eu me amava, eu era feliz. Eu colocava a roupa que me desse na telha sem importar o que as pessoas estavam achando daquilo. Até o dia que eu me apaixonei por um carinha extremamente escroto. Era um carinha do meu bairro mesmo. E o engraçado é que ele sempre foi tão gentil, tão educado comigo, que eu nunca imaginei que algum dia ele pudesse ter um tipo de atitude que ele teve comigo. Foi assim, um dia eu decidi que eu ia me abrir com ele, que eu ia contar que eu estava apaixonada. Eu já estava cansada de guardar aquele segredo. E aí, quando eu contei pra ele, sabe qual que foi a reação? Sabe qual foi a resposta dele pra mim? Ele falou assim: "Se enxerga, garota. Você não tem espelho em casa, não? Olha pra mim, olha pra você. Já pensou se eu saio de mão dadas com você na rua? O que as pessoas iam pensar disso? Deus me livre. Faz o seguinte, vai lá e se cuida primeiro, depois quem sabe um dia você tenha uma chance comigo." Então assim, eu sei que é difícil acreditar que uma pessoa possa ser tão cruel ao ponto de falar isso pra outra sem ter um pingo de remorso, mas infelizmente existe pessoa assim e isso aconteceu comigo. Você já pode imaginar o jeito que eu fiquei, né? Isso me destruiu. Eu fui lá no chão e voltei. Depois disso, eu passei a ficar me sentindo horrorosa, a ter vergonha do meu corpo. As minhas roupas eu não tinha coragem de colocar mais. Eu não saía na rua e na época eu desativei todas as minhas redes sociais. E a minha mãe me vendo naquela situação, me vendo isolando do mundo, porque eu mal saía do meu quarto. Eu não queria nem que a minha própria família me visse naquele momento, do tanto que eu tava me sentindo feia. Então a minha mãe preocupou. E aí foi quando ela começou a me incentivar a procurar um trabalho fora. Porque ela falava assim: "Minha filha, procura alguma coisa, porque se você for trabalhar, isso pode servir para poder distrair a sua mente. E quem sabe também você conhece pessoas novas, faz novas amizades e isso te ajuda, né? Não é bom você ficar se afundando assim só pensando nisso." E aí, de tanto a minha mãe insistir, de tanto a minha mãe falar, eu resolvi procurar um trabalho. Já saí logo colocando anúncio em todos os grupos de venda da cidade e também entrei em todos os grupos de vaga de emprego que as pessoas me indicavam. Alguns dias depois, procurando, surgiu uma vaga que eu fiquei muito interessada. Era para ser secretária, era só para atender telefone e para poder receber as pessoas que tivessem com horário marcado, né? O serviço era no meu bairro, era de segunda a sexta e o salário não era ruim. Então, assim, naquele momento que eu tava tão destruída, que eu tava no buraco, conseguir um emprego daquele tão bom me ajudou, de certa forma, me deu uma animada, sabe? E aí eu fui atrás, cheguei lá, o meu chefe era um senhor de 58 anos. Sim, na época ele tinha quase 60 anos e eu só tinha 19. E eu trabalhei lá por mais de 2 meses sem nunca nem olhar para ele como homem. Sério, para mim ele era meu chefe e ponto. Até o dia que ele começou a me elogiar demais, a falar que eu era linda, maravilhosa, que eu era muito inteligente, que eu tinha potencial, sabe? E no começo eu até cortei, porque eu sempre soube que ele era casado e eu nunca tive a intenção de ser amante de ninguém. Só que ele passou a ser tão carinhoso, tão romântico comigo, pra você ter noção, todo dia que eu chegava no trabalho, ou tinha na minha mesa uma rosa, ou uma caixa de bombom, ou um ursinho, ou qualquer outra coisa que fosse romântica. Então, com isso, ele acabou me seduzindo sim e eu acabei me apaixonando. Eu me apaixonei por ele de verdade, porque aquele outro cara, aquele escroto, ele me destruiu. Ele passou por cima de mim como um trator e o meu chefe estava juntando os meus caquinhos de forma carinhosa e de forma romântica, sabe? A gente começou a ter um caso, mas ele sempre me disse que ele não ia largar a esposa dele para ficar comigo, porque ela que era a parceira de vida toda dele, ela que era a mãe dos filhos. Então, ele sempre foi muito sincero nessa parte, sabe? Ele nunca me iludiu falando assim: "Não, eu vou deixar a minha esposa, vou montar uma família com você." E essa sinceridade dele me fazia ficar ainda mais apaixonada. Eu lembro um dia que a gente foi para um motel junto e aí a gente já tinha ficado
chocado, sabe? Eu tava deitada com a cabeça no peito dele e ele tava fazendo carinho no meu cabelo. E ele me disse assim: eu acho muito injusto isso que eu tô fazendo com você, porque você nunca vai deixar de ser a outra pra mim. Eu nunca vou te tornar a minha esposa e você merece mais. Você merece uma pessoa que possa te dar aquilo que eu não posso te oferecer agora. Então, assim, eu acho que a gente deveria separar, a gente deveria parar com isso. Nós dois, a gente sabia que era errado, mas a gente não conseguia parar de se ver. A gente não conseguia terminar aquilo, sabe? Porque a gente se amava de verdade. E aí um dia a esposa dele bateu lá em casa. Quando eu vi que era ela, eu estranhei, porque eu nunca tive nenhum tipo de intimidade para ela estar me procurando em casa. E aí ela pediu para falar comigo e eu entrei em choque quando ela me disse que sabia muito bem que eu era amante do marido dela. Mas no meio da nossa conversa, ela começou a chorar, falando assim que ela não podia competir comigo porque eu era uma jovem garota de 19 anos, estava cheia de vida e ela já estava na casa dos seus 50, já era avó. Então, se ela fosse competir comigo, seria muito injusto com ela. Só que ela começou a me dizer assim: eu te imploro, devolve o meu marido para mim, deixa o meu marido porque eu não posso viver sem ele, ele é o meu parceiro da vida inteira, eu não consigo viver sem ele. Só que também eu não posso continuar com ele sabendo que ele tem outra pessoa. Então, por favor, devolve o meu marido pra mim. E quando aquela mulher me disse aquelas coisas, eu me senti um lixo de pessoa, sério. Eu senti que eu tava fazendo com ela a mesma coisa que aquele cara escroto tinha feito comigo. Sim, porque a mulher tava ali na frente se humilhando pra mim, sabe? Ela tava se sentindo mal, ela tava se sentindo feia, ela tava se sentindo inferior a mim. E eu não queria aquilo de jeito nenhum, Deus me livre. Eu sabia muito bem o quanto aquilo me doeu, o quanto aquilo foi cruel e o quanto aquilo me destruiu. Eu não queria fazer aquilo com outra pessoa. Foi quando eu decidi que eu ia deixar o emprego e que eu ia parar de ver ele. E depois disso que eu decidi parar, sabe, de ficar com ele, ele ainda me procurou várias vezes. E eu não vou mentir, eu ainda fiquei com ele uma última vez. Foi a nossa despedida e depois disso, nunca mais. Foi difícil? Sim, muito. Doeu demais, porque, como eu disse, a gente já era apaixonado no outro, já tinha vários meses que a gente estava junto. Mas o que eu tenho a te dizer é: não tente tampar o sol com a peneira, não tente fazer uma coisa errada como essa que eu fiz para tentar tapar o buraco que outra pessoa deixou em você, porque aquilo que começa errado, pode ter certeza, jamais vai dar certo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje veio nos ensinar a lição de que não adianta você tentar se dar bem em cima da tristeza dos outros, né? Como a menina da história mesmo disse, ela estava destruída pelo que aquele cara tinha feito com ela e o patrão dela chegou no momento que ela estava muito frágil, né? E ele, de certa forma, reconstruiu ela, né? Elevou de novo a autoestima dela, só que não adiantava ela continuar tentando ser feliz com ele, sendo que a esposa estava triste, porque lógico que isso não ia dar certo, né? Ela reconstruir a felicidade dela em cima da tristeza, da desgraça de alguém. Mas ainda bem que ela mesma reconheceu isso, ela reconheceu que estava errado e ela acabou deixando ele. Eu espero muito que hoje em dia ela tenha conseguido reconstruir a vida dela, tenha conseguido estar com alguém que também fosse solteiro e que conseguisse dar o suporte que ela precisava. E ainda bem que ela aprendeu essa lição há tempo, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Dê seu joinha, gente. Eu sempre peço, vocês acham que não, mas é muito importante para o crescimento do canal, tá? Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. Me siga lá no Instagram, lá eu fico muito mais pertinho de vocês, tá? E se você quiser me enviar sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. A minha intenção aqui não é enganar ninguém, é só trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias, deixar até uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!